Estamos ao vivo. Bom dia, professor Paulo Toledo. Bom dia, Edu. Tudo bem? Tudo ótimo. Matérias de interesse da advocacia. Hoje nós trouxemos o Paulo Toledo, um grande amigo, fomos contemporâneos de faculdade e depois praticamente perdemos o contato, né, Paulo? E voltamos a nos reencontrar graças a um grupo de network que fizemos parte juntos. Quero que você se apresente antes de a gente entrar diretamente no nosso tema sobre advocacia e administração pública. Bom, né, eu quero estar agradecendo, Edu, aí, não só pela oportunidade, né, de estar aqui conversando um pouco, mas também pela homenagem, né, pela forma como foi apresentado e as pessoas que você convidam aqui. É um privilégio poder estar aqui, porque de alguma forma você entendeu que isso daí era merecido. Então isso aqui é uma forma de homenagear, né, que você escolheu para as pessoas. Então eu agradeço muito estar sendo homenageado. Eu que agradeço você aceitar o convite, né, Paulinho? E num feriadão desses, lindo como tá, a concorrência com a praia é desleal, né? Tá um dia lindo, a cidade, embora não devesse, né, tá lotada. O pessoal está naquela lá que acabou a pandemia, e na verdade não acabou. Então, as ruas estão cheias e o pessoal não pode esquecer, né, de tomar os cuidados, tomar as precauções. Quer se divertir um pouco, ficou bastante tempo em casa, faça. Não, o ideal é não fazer, mas não aguenta, não está se aguentando, leva o álcool em gel, leva máscara, respeita o isolamento, vamos tomar cuidado, né? Vamos tomar cuidado que o bicho é feio mesmo. É isso aí. Obrigado pelo alerta, viu, meu amigo? E se você, né, precisa fazer alguma coisa, não está se aguentando, quer se distrair, entra no Instagram, assiste a live Enchendo a Banca. Né, como o Edu falou, meu nome é Paulo Toledo, eu sou advogado, trabalhando na área do direito público, né? Eu comecei meu escritório já faz 20 anos, lá em Cubatão, e a gente começa, né, como praticamente todo mundo, começa fazendo o que vê pela frente, né? Civil, trabalhista, só criminal que eu nunca quis fazer. Mas a gente pega aquela diversidade enorme de trabalho, porque começou a ser não tem um direcionamento, a menos que você já tenha, né? Por exemplo, você entra no escritório de família ou, né, vai trabalhar como empregado, como funcionário, ou vai trabalhar em uma empresa, no departamento jurídico. A essas exceções, todo mundo começa muito parecido, né? Todo mundo começa aquela coisa, eu não sou clínico geral. Não, o que você é? Eu sou especialista em tudo. É isso aí. E assim a gente começa, até você começar a encontrar qual que é a sua área, qual que é o seu segmento. Eu, particularmente, fui parar no direito público quando um amigo meu, que era advogado também, lá em Cubatão, o Dinho, muita gente conhece, né, foi vereador 3 vezes, candidato a prefeito, ele se elegeu vereador e me pediu ajuda em alguns casos específicos, entrar com mandado de segurança, para ajudar ele. E eu comecei a fazer, acabei sendo convidado para ser assessor jurídico da bancada, e dali começa a vir uma oportunidade, outra, e culminou quando eu fiquei por 3 anos secretário municipal de assuntos jurídicos lá no município de Cubatão. Depois, quando eu saí da prefeitura, que eu comecei a dedicar, né, nesse período todo, o escritório continuou trabalhando, a gente fazia a área empresarial, a gente ainda faz alguma coisa, mas o foco agora ele é totalmente voltado ao direito público, né, mas essa parte específica de trabalhar com administração pública. Porque o direito público ele é bem mais abrangente, né? O direito público, né, tem as pessoas aqui que não são técnicas da área, talvez não saibam diferenciar. Existe o direito privado e o direito público. O direito privado, ele cuida das relações, né, entre as pessoas, físicas ou jurídicas. Então, seria basicamente o direito civil, parte comercial, parte empresarial, direito do trabalho. E o direito público é o que envolve a relação do cidadão
ou da pessoa física ou jurídica, com o poder público. Então, isso engloba também, por exemplo, o direito criminal, o direito tributário, direito administrativo em si, direito de trânsito, né, vários segmentos do direito que acabam sendo, né, do direito público. A parte que a gente trabalha é aquela mais focada na relação com a administração pública. Show de bola. Continuo falando aqui, Edu? Não, calma. A gente vai, agradecer Fabrício Julião, obrigado, meu amigo, por nos prestigiar, o Matheus Simoncini, que eu vi por aí, e Paulinho, é muito interessante, né? Na nossa época, infelizmente, eu tenho mais de 20 anos de carreira, você, muito mais, quase 30 eu já estou chegando, você, mais de 20 anos de carreira. Comecei com 10. Não vamos falar sobre idade, porque as pessoas acham que eu tenho 20 anos, mas os meus cabelos brancos me denunciam, então eu tenho um pouquinho mais. Mas, meu amigo, eu percebo uma coisa, você, olha, obrigado, hein, Rose, você, assim como eu, percebeu na marra, quer dizer, apanhou no começo de carreira, porque na época da faculdade despejam um monte de coisa na gente, um monte de matéria, uma série de situações, você fica 100%, fica perdido mesmo, nem muito poucos sabem como começar, e você, por uma força de circunstâncias, acabou sendo direcionado para essa área do direito público, né? Quiçá, eu gostaria muito que o ensino jurídico já evoluísse no sentido de que os alunos não ficassem, não ficassem angustiados, como até hoje ficam. Eu tenho um dos vídeos que eu postei, as pessoas comentando, mas como é que eu faço para começar? Como é que eu faço para começar? Porque tem todo o processo de entrar na faculdade e terminar o curso. E aí, parece que é mais um recomeço. Isso, as pessoas se angustiam. Então, eu dei sorte no sentido de que eu entrei num escritório e fui direcionado, e você, por uma circunstância, e graças ao Dinho, também acabou conseguindo descobrir esse teu viés, essa oportunidade que você abraçou. Tem gente que deixa passar. E aí, beleza, direito público, Paulinho. Quais são as características que você pode trazer para os nossos colegas advogados para poder começar a advogar para ou contra ou intercedendo nessas relações com a administração pública? Então, isso daí, né, o que você falou, vai muito ao encontro de como que se trabalha nessa área. Por quê? Basicamente, faculdade de Direito, ela te prepara para fazer o exame da ordem. Né? Você estuda aquilo que é suficiente para você passar no exame da ordem. Eles não formam juristas. Eles não te ensinam como, né, como ser um jurista, como pensar, como raciocinar o direito, e também eles não te preparam para a vida jurídica que vai se iniciar. Né? Não existe essa preparação, não existe uma noção, né, uma noção básica de gestão de escritório. Não, eu tive zero, Paulo. Eu tive zero noção sobre isso. Você sai da faculdade, vai lá, faz exame da ordem, passei, e agora? O que eu faço? Tinha, né, quando estava começando, quando eu me formei, hoje, né, isso daí já está consolidado, tinha aqueles estágios, né, aula de prática processual, prática civil, prática criminal, que era um puxadinho da aula de direito penal, da aula de direito civil. Era um puxadinho, era como assim, fosse a aula de direito civil, e aí agora vamos passar para exercício. Aí fizeram uma disciplina à parte, a prática civil, que era, agora vai fazer o exercício. E aquilo não te dava prática nenhuma, não sei como é que é hoje, mas não te passava prática nenhuma, te ensinava a fazer uma peça. Isso daí hoje você vai no Google e você vê lá um modelo de peça, que é a pior prática, também isso não ensina na faculdade. Nunca pegue modelo pronto, nunca vá, no máximo usa para ler e entender aquilo que está sendo, que foi feito já em outro.
Mas peça processual, peça jurídica, você monta do começo. Por quê? Porque se você não monta do começo, você não está entendendo aquilo que você está fazendo. Você está copiando. Aí no primeiro despacho, você já se perde. E a prática processual na faculdade era mais ou menos isso. Te ensina os modelinhos, né? Aí daqui a pouco você recebe aí pelo WhatsApp ou pelo e-mail, né? O prático, 5.000 peças. Fala, o que você vai fazer com 5.000 peças? Você vai torrar dinheiro e quando você precisar de uma peça, como é que você vai se virar? Vai procurar ali nas 5.000? Você tem que pegar a peça e fazer ela desde o começo. E essa área do direito público, né? Especificamente quando lida com a administração pública, é uma coisa que assim, na faculdade não te ensinam nada. Eu tive zero, Paulinho. Só um minutinho. Quem sabe tosse ao vivo, né? O assunto é espinhoso, é isso? Cutucou a garganta? O assunto é espinhoso, cutucou a garganta. Cutucou. Paulinho, antes de você continuar, deixa eu agradecer aqui a Rose, nossa parceira bombeira civil, a Raquel Arias, que é minha colega lá da comissão de coaching jurídico, é também a presidente da comissão de coaching jurídico da OAB do Guarujá. Quero agradecer a vocês estarem nos prestigiando aí, e prestigiando muito mais o Paulo do que a mim, que afinal de contas é o homem que está falando hoje, a nossa estrela. E aí, Paulinho, continua a administração pública, a gente não teve nada, eu tive male aulas de direito administrativo com um promotor de justiça, já afinado promotor de justiça, e ele era assim, não posso dizer que ele não tinha uma boa didática, e a gente fica, a sorte do professor que você consegue criar uma empatia ou não, né? Porque no meu caso de direito administrativo, passei em branco, vamos dizer assim. Quando eu fiz a faculdade, a aula que eu tive de direito administrativo, o professor ele não atuava nessa área. Que brincadeira. Que é comum, né? Passei em branco, vamos dizer assim. Só eu tirar eu liguei aqui liguei o notebook para assistir melhor, desligar o som aqui, porque atrapalha. Então, essa área jurídica especificamente, é muito difícil você aprender na raça. Aprender por estar estudando, aprender com livros, lendo a doutrina. Por quê? Porque são muitos detalhes ali, é a vivência mesmo. Então, quem trabalha com administração pública, advogando, né, nesse caso, ou passou por lá, ou trabalhou em algum escritório já grande, estruturado, que trabalhava nessa área. Não dá para fazer como fazem, né, os advogados trabalhistas que se formam, né, fazem a prova da ordem nessa área e conseguem estudar e vão se virando. Vão se virando porque tem a rotina ali trabalhista, basicamente em cima da lei, da CLT, você domina a legislação, na primeira, segunda audiência você ainda dá uma cabeçada ali e depois deslancha. Na área do direito, na área de família, né, no civil, é mais fácil isso. Agora, administração pública, se você não entende o mecanismo do poder público, como ele funciona por dentro, você não vai conseguir se virar. Por quê? Porque tem muita coisa que é extrajudicial, e extrajudicial não está no CPC. E aí, né, conhecendo mesmo a sistemática, vendo por dentro. Você passa 5 anos na faculdade, eu não lembro, né, não sei se hoje vão falar, mas eu não lembro de ter ouvido falar em Tribunal de Contas. Eu não ouvi. E Tribunal de Contas, quem trabalha no direito público, ele é de uma presença muito forte, muito intensa. Todo ato que acontece no âmbito interno da administração pública está o Tribunal de Contas em cima. E eles têm uma legislação própria. Não, o regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um código de processo. E isso daí, se você não conhece, você não aprende como que é feita uma auditoria, quem são os conselheiros, como que funciona a sistemática, você não sabe nem onde fica o Tribunal de Contas. Acho que é a mesma coisa com a Justiça Militar, né, Paulo?
A justiça militar, que também é uma forma de direito público específica. Ali você tem que ser um criminalista, mas tem que ser um criminalista especializado nessa área. Porque também é bastante específico e é diferente, é diferenciado. Né? Entre as áreas que a gente gosta muito de trabalhar, direito público, eu sempre falo com o Edu, né, o pessoal do nosso grupo lá, sobre licitações. Licitação é um mundo paralelo. Né? É uma coisa totalmente diferente. Também, na faculdade você ainda estuda. Você estuda o quê? Aquilo que é o básico do básico e que não tem nada a ver com o que se aplica na prática. Nada a ver. Nada a ver. É por isso que quando alguém fala para mim sobre isso, você fala assim, olha, já te indico o Paulo Toledo, quer conseguir contratar com o serviço público, com o poder público, fala com o Paulo Toledo que ele te coloca na roda, não me arrisco. Exatamente, porque ali é um trabalho de detalhe e de conhecimento. Então, né, o teu cliente fala, olha, eu vou participar de uma licitação, dá para você me ajudar? Você fala, claro, vamos lá. Né, deve ter um edital, eu vi na faculdade que tinha um edital lá, aí você pega o edital, você olha lá, 200 folhas. Você tem 7 dias para a licitação. Aí você olha, não, beleza, isso daí tranquilo, eu vou ler e tal. Aí você começa a ler. Aí você fala, beleza, eu preciso providenciar essa documentação aqui. Isso daí deve ser tranquilo. Isso daí já passaram os 8 dias, chegou a licitação. Paulinho, para a gente se aprofundar um pouco mais nisso, eu tenho uma pergunta espinhosa. Você é um cara que, super sensato e tal, mas a Sabrina está perguntando como é que é hoje atuar junto ao poder público, à administração pública, com os representantes que nós temos hoje no poder público, Paulo? Então, só lembrando, né, mandar um abraço para a Sabrina e lembrando que não tem um representante nosso lá que a gente não tenha colocado. Todo mundo que está lá porque a gente pôs. Então, eu não reclamo muito, não. O que acontece? Essa questão daí, né, vamos agora entrar na defesa do político. Hoje existe um clima de impunidade. Existe um clima de impunidade no Brasil. A maioria das pessoas não sabe a que o agente político responde. Então, você fala, caramba, como é que eles conseguem roubar? Acho que tem alguma coisa errada aí. Porque cada ato de um agente político, né, aí vai desde do chefe do executivo, seus secretários, até outras hierarquias menores, né, os diretores, supervisores. Existem várias, não só os eleitos, mas existem vários cargos ali de natureza política. Eles respondem pelo mesmo ato. Eles podem responder no âmbito penal, né, no âmbito criminal, no âmbito administrativo, né, respondem à base da lei de improbidade administrativa, podem responder pela lei civil, né, no caso de ressarcimento ao erário, tem a lei anticorrupção, responde perante o Tribunal de Contas. E aí você vê um ato de um agente político, um só ato, ele responde 3 processos correndo paralelamente, que podem chegar em conclusões diferentes, os 3 para estar punindo ele. Aí você fala, pô, é fácil a vida de quem quer fazer coisa errada? Não é fácil, não. E a de quem quer fazer a coisa certa? Essa daí é uma loucura. Essa é mais loucura. Difícil. É mais difícil ainda. Isso é muito difícil. Por quê, Paulo? Porque, assim, tudo que o agente político faz lá, ele tem a responsabilidade. E tudo tem uma consequência. Você consegue, qualquer coisa que ele vai fazer, você consegue, analisando a lei, ter uma interpretação contra e uma interpretação favorável. Ele pode fazer aquilo? Por exemplo, né, o prefeito de uma cidade, ele quer firmar uma parceria com uma entidade do terceiro setor para tocar determinado serviço, que a prefeitura não está fazendo, que ela não consegue fazer por algum motivo, por não ter estrutura, por não ter know-how. E aí ela passa o recurso e fiscaliza a entidade que está cuidando disso. Isso daí dá tanto problema, que se a pessoa for sensata, o cara para ser político ele não pode ser muito sensato, porque senão ele não vai ser. Se ele for sensato, ele fala, não vou fazer.
eu não vou fazer, eu vou ter que responder isso, vou ter que fazer desse jeito, vou ter que... E se a entidade não prestar contas corretamente, ele é condenado, ele paga a multa, ele pode até ficar inelegível, a gente vê casos aí de inelegibilidade do político por conta de repasse que é feito no terceiro setor e a entidade não prestou as contas adequadamente. E para a entidade prestar contas adequadamente é um absurdo, uma loucura. É tanta regra, é tanta coisa que ela tem que fazer que no final ela vai, faz o serviço todo direitinho, entrega tudo que ela prometeu, tem toda lá a contabilidade, toda a questão jurídica, e o Tribunal de Contas olha e fala, olha, essa pessoa aqui que foi trabalhar para ela, que prestou o serviço, na verdade ele não poderia ter prestado o serviço como pessoa jurídica, ele teria que ter sido empregado registrado. Então eu vou glosar esse valor de 40 mil que foi pago para essa pessoa e a entidade devolve isso para os cofres públicos. Aí e ainda condena o gestor do contrato a pagar uma multa ou a devolver solidariamente. A pessoa fala, pô, mas eu fui contratado para fazer tal coisa, eu fiz tal coisa, esse recurso eu paguei o meu terceirizado lá para fazer e agora eu tenho que devolver. Mas o Estado brasileiro, ele devora as boas intenções. Paulinho, a gente está conversando, deixa eu agradecer aqui, Gessivaldo, show de bola, obrigado por você estar nos prestigiando, Gessivaldo. Márcia Godoy está até comentando aí, tá agradecendo também, obrigada pelo carinho, Márcia. E, Paulo, você está me colocando uma situação que eu percebo a impressibilidade do advogado nas duas pontas. Eu tô errado. O advogado tem que ser uma pessoa especializada em direito público para assessorar quem quer da administração pública que precisa contratar e, por outro lado, para assessorar essas entidades, por exemplo, que precisam, e normalmente elas são bem amadoras, né? E precisam, então, se colocar de uma maneira mais profissional, mais adequada, para que possa ser contratada pelo poder público sem que esse tipo de situação sobrevenha, né? Para que não tenha risco desse contrato. E aí, obrigado, Márcia Oliveira também, pela sua presença. Só para reforçar, pessoal, antes de você me responder, por favor, aviãozinhos, coraçõezinhos, tá? O aviãozinho para convidar as pessoas que possam ter interesse, principalmente hoje, é época de eleição que o Paulo tá trazendo, é de extrema relevância, e os coraçõezinhos para indexar no algoritmo do Instagram. Quanto mais coraçãozinho, mais o Instagram entende que esse assunto é relevante. Então, Paulo, vamos falar. Eu percebi duas oportunidades diretas para contratar com o poder público. Você já citou outras duas oportunidades, que é ter conhecimento e trabalhar junto aos tribunais de contas e aos tribunais militares, por exemplo. O que mais? Quais são as outras oportunidades que nós, advogados, temos nessa relação com o poder público? Então, uma outra que também é muito, muito promissora, quem aprende a trabalhar com isso daí é aquele que você fala, pô, advogado rico ali, que é a área tributária. Que também é outra coisa, na faculdade, né, os caras te ensinam, o sujeito passivo, o sujeito ativo, a substituição, tal, aí tudo bem, aí você vai pegar uma ação tributária. Aí vem aquele documento lá da Receita, achei que você não entende nada, absolutamente nada. É quase ininteligível aquilo, não é não? É quase ininteligível. É uma língua própria, que só os tributaristas entendem. E a responsabilidade que é um advogado tributarista, porque ele é o cara que vai dizer para o empresário, olha, isso aqui você não paga desse jeito, que a gente vai pagar desse jeito e fazer tal coisa. E se não dá certo, acaba com o negócio do empresário. Então, a gente vê, né, não é comum o caso de tentarem fazer um malabarismo tributário. Né, eu vi um caso desse outro dia, um empresário quase chorando. Ele teve que fazer um acordo de 1 milhão e pouco
porque ele tentou faturar de um jeito lá, orientado pelo... Nesse caso aí sempre é uma ação conjunta da contabilidade, de um advogado tributarista, e a coisa não deu certo, era aquelas teses que não estão ainda consolidadas, e a opção ali, em vez de depositar, de consignar em juízo, eles conseguiram uma liminar para não precisar pagar. Só que quando venceu a liminar, a sentença, revogou a liminar, eles perderam, e aí veio essa dívida gigantesca, do tamanho quase do faturamento da empresa. Vou te interromper. A Cláudia Lipovetsky, também é minha colega lá na Comissão de Código Jurídico, está até ratificando que o planejamento tributário, se não for bem feito, é complicado, né? Agradecer Exatamente. A presença da Cláudia, agradecer a presença meus amigos do restaurante Okumura, melhor restaurante japonês da Baixada Santista, os outros que me desculpem. Continua, Paulinho. Os outros que melhorem, né? Os outros que melhorem. Então, é justamente o que a Cláudia, né, falou. Isso, planejamento tributário. Planejamento tributário, no Brasil hoje, parte da Receita vê como um crime. Né? Planejamento tributário, eles abrem uma investigação porque eles entendem que você está fazendo alguma coisa ali que é contra a lei. E não, planejamento tributário nada mais é do que procurar, dentre as opções, né, de arranjo tributário, aquela que é mais conveniente para o empresário, dentro da regra do jogo, dentro do que pode ser feito. Só que a Receita Federal, como a maioria dos órgãos públicos no país, eles vão para cima, ele vê o contribuinte cidadão como inimigo, não como o contrário, né? Não como o contribuinte em si. O contribuinte é aquela pessoa que está subsidiando a atividade estatal, não é? Eles que pagam esse aparato todo. Hoje a gente tem um Estado opressor. O Estado brasileiro ele é extremamente opressor. Né? Ele primeiro bate e depois pergunta. E o advogado ele tem aí um papel crucial. O advogado ele tem que defender o cidadão, e muitas vezes o cidadão é o próprio servidor público. Ele tem que defender o cidadão do Estado. O Estado ele tem, né, aquela força, né, devoradora, opressora, muito forte. O Estado brasileiro ele é grande, ele é inchado e ele é agressivo. Ele é agressivo com a gente, ele é agressivo com a população. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, a pergunta não é minha, Paulinho, é da Márcia Godoy. Durante a pandemia, mudou o comportamento do poder público em algum sentido ou não? Ele está mais opressor ou menos opressor? Olha, quando começou a pandemia, né, todo mundo assustado, trancado em casa, a coisa que mais me vinha na cabeça é obrigado por eu não estar em nenhum cargo público. Porque eu imaginava a situação desesperadora, principalmente no começo, do gestor público, que primeiro, ele também queria estar se protegendo, ele queria estar em casa. Segundo, ninguém sabia o que tinha que fazer, mas ele tinha que fazer alguma coisa. Então, assim, né, eu preciso me defender, preciso defender a minha família, só que eu sou o responsável ali por estar pelas decisões, né? Pelas decisões. E assim, teve um sofrimento muito grande dos profissionais da saúde que estavam lá no campo, só que a situação deles, pelo menos eles sabiam o que eles tinham que fazer. Assim, não que isso fosse uma grande vantagem. Aliás, o serviço que eles fizeram, eu acho que a população é uma gratidão aí que não vai acabar nunca pelo que eles fizeram nesse período. Ah. Mas a dificuldade do gestor era isso. O que eu faço? Para onde eu corro? O que eu tenho que fazer? E aí começa o presidente falar uma coisa, o governador a falar outra, a OMS fala outra, as autoridades de saúde falam outra, e ele fala quem que eu sigo. Se eu sigo um, eu vou apanhar do outro. Se eu sigo outro, eu apanho do um. Se eu não faço nada, eu apanho muito mais. E assim, aí você fala, tá, eu vou tomar uma atitude. Aí logo em seguida vem o Tribunal de Contas. Não, isso daí você não pode fazer. Aí tá, então o que eu faço?
né, eu abro um processo licitatório, abre o processo licitatório, o pessoal, peraí, como é que sabe o processo licitatório se as pessoas não estão podendo entrar na prefeitura? As empresas não estão podendo funcionar. Ah, então eu vou contratar por dispensa. Se contratar por dispensa, é pau. Ah, então eu não vou fazer nada. Como não vai fazer nada? Não está vendo lá as pessoas morrendo lá no hospital? Aí ele fala, tá, o que eu faço? É uma situação ali, né, foi um período muito atípico, foi muito complicado. E todo mundo ali, porque hoje é uma perseguição dos órgãos fiscalizadores contra os políticos, porque se parte do princípio, aí você vai dizer, está errado, está generalizando, mas se parte do princípio que tudo que o político faz é sacanagem. Concorda? A percepção da população é essa e a percepção do judiciário e do Tribunal de Contas também é essa. E aí você fala, tá, e o cara que quer trabalhar direito, como é que ele faz? Como é que ele se vira? É bem difícil, é bem o que eu falei no começo, né? O político ele tem que ser sensato, mas se ele é sensato, ele não vai disputar a eleição para ganhar. Ele tem que ser um pouco insensato para se meter nessa chicana aí. A nossa colega Cláudia está até se colocando à disposição, que ela atua com o direito tributário, para a gente destrinchar essas questões do direito tributário. Agradeço, Cláudia. Agradeço também a presença da Cat Souza. Valeu, Cat, pela sua presença, por disponibilizar. Vou pedir para vocês novamente coraçõezinhos para indexar aí no nosso o algoritmo do Instagram. Essa palavra algoritmo, às vezes eu falava, enrolava a língua, viu, Paulo? Agora com a sequência das lives, eu estou aprendendo. E aviãozinho para convidar as pessoas. E, Paulinho, mas assim, vamos voltar então nas oportunidades para o advogado. Eu percebo, pelo tudo que você está me dizendo, que a presença do advogado ela é praticamente imprescindível em todas as decisões, de um lado ou de outro, para ele poder dar a garantia para quem está tomando essas decisões, seja quem está contratando, seja quem o poder público que vai contratar, para que isso tenha um ar de legalidade que se espera, né? De clareza e legalidade que se espera. Então, a gente falou diversas coisas. Além dos tribunais, o que mais que você vê? Então, tem uma que é bastante delicada. Todo funcionário público ele está sujeito à sanção administrativa. Né? Todo ato dele pode ser aberto um processo disciplinar no âmbito do órgão que ele administra. E isso é uma coisa bastante comum. Porque isso daí é desde para apurar falta até para estar apurando coisas mais graves. E o que acontece? Existe um entendimento do STF, que está consolidado, que não é obrigatória a presença de advogado para fazer a defesa administrativa. Mas precisa do advogado. Como é que ele vai se defender sozinho? É que nem o justo postulante na Justiça do Trabalho, né, Paulo? Ele é uma figura absolutamente... Porque quem não contrata advogado fica em desvantagem. Isso é claro. Fica. E assim, essa situação do servidor público, o que acontece? Né? Um órgão público, determinado órgão público abre um processo contra o funcionário público. Aí ele é intimado a se defender. Aí ele chega lá, tá os colegas dele, servidores públicos também. Aí ele vai lá, pede para ver o processo, bate um papo, aí os caras já dão uma orientada, fala, pô, é assim, vai por aí e tal. Não precisa de advogado. Por quê? Porque a comissão ali, ela não quer advogado. O advogado ele vai lá, sujeito a estar questionando o serviço deles. Então a própria comissão já tenta convencer o funcionário público que está sendo investigado a não procurar, fala, não, você vai gastar dinheiro com isso. Não precisa. Você vem aqui, explica a sua versão tal, e... Aí é condenado e está tudo bem. É condenado e está tudo bem, né? É condenado e está tudo bem, exatamente. Se impõe ali um clima para não buscarem advogado. Por quê? Porque o advogado ele vai chegar lá e vai questionar, né, os atos da comissão. Essa é a função dele. Fala, olha, não foi dado aqui o direito de defesa adequadamente. Ó, se vocês, a forma como vocês estão interrogando a testemunha, tá equivocada. Vocês estão induzindo a resposta dela. E as comissões, geralmente, né, tem lugar que exige que seja pelo menos presidida por alguém com formação jurídica.
Mas tem muitos lugares que não tem exigência. Então, são pessoas, muitas vezes técnicas de outras áreas, que não têm conhecimento jurídico, né, sobre direito de defesa, né, a ampla defesa, o contraditório. Falta um pouco essa noção. E o próprio servidor, ele fala, não, os caras ali vão me ajudar, tal, eu não preciso, né? Se eu for contratar advogado, vai gerar uma má vontade deles, tal. Gente, aí depois que dá o problema, aí não adianta procurar advogado, aí já foi. Aí você fala, não, o advogado vai na justiça você só consegue questionar nulidade flagrante do processo. Você não consegue discutir o mérito. Pô, eu estava certo e os caras falaram que eu estava errado. A justiça vai falar, olha, quem tem que dizer se está certo ou está errado é ali a comissão que fez a análise do teu processo. A gente vai dizer, eles cometeram alguma nulidade ou não. Mas no mérito não vão rever isso daí. E aí já está posto, né? A pessoa fala, pô, mas os caras eram tão simpáticos comigo, né? Os caras falaram, fica tranquilo. E agora? E agora? Não fique tranquilo. Processo é processo. Você sabe, meu amigo, que a minha luta do Enchendo a Banca é um pouco em função disso. Porque eu sempre conto essa história, da história de que o advogado era visto como um mal necessário, né? E em função desta visão que a população tem da advocacia, e claro, nós, como advogados, somos responsáveis por essa visão que as pessoas têm. Não tem dúvida, a gente não pode outorgar a outra pessoa, porque a gente se coloca em posições ruins, em situações desagradáveis, e aí quase como os políticos funcionam, né? E aí, o meu propósito com o Enchendo a Banca é justamente mudar esta visão, mas tem que começar de dentro para fora. Primeiro os advogados têm que ter essa percepção, para depois enxergar por que nós estamos sendo vistos assim, para mudar esta visão geral, essa coisa de as pessoas acharem, eu vou contratar advogado, vai dar confusão, enquanto que em diversos outros locais, ninguém toma decisão nenhuma sem contratar advogado, é condição sine qua non. Cara, Câmara, eu não vou assinar o meu contrato de seguro sem contratar, sem perguntar para o meu advogado dar uma avaliada nesse contrato. E por isso que a gente criou, dentro do Código de Defesa do Consumidor, as questões envolvendo os contratos. Né? Mas aí, Paulo, você me veio você me trouxe muitas situações peculiares aí dessa advocacia junto ao poder público. Olha, eu quero, antes de fazer a pergunta, agradecer aí a Cristiane, o Wellington da Casinha, grande parceiro. Eu peço desculpas se passou alguém, eu não agradeci a presença, eu peço desculpas, porque às vezes passa e o nosso papo tá bom. E peço também para as pessoas, vão convidando, aviãozinho e coraçãozinho. Mas, Paulinho, essas peculiaridades, trabalhar junto ao poder público, que eu, hoje assistindo a live do Enchendo a Banca com o Paulo Toledo, resolvi, essa é uma área que eu quero atuar. O que eu preciso estudar, onde eu preciso me aprofundar para poder ter condições de advogar junto ao poder público? Então, só comentando, né, o que você falou, né, dessa situação do advogado hoje na sociedade. Eu sou advogado e defendo político. Você acha que está fácil minha vida? Não, Paulinho, não está, realmente. E você certamente foi atacado muitas vezes por isso, né, meu amigo? Assim, primeiro, não existe... Primeiro, o pessoal não tem dó, né? O pessoal não tem dó de político. O pessoal não enxerga que por trás daquela pessoa do político tem, né, o ser humano, muitas vezes é bem intencionado, e eu vi muita gente muito bem intencionada na política. E tem a família dele, né? Ele tem filho, ele tem neto, ele tem mãe, ele tem a mulher, ele tem as pessoas que estão sofrendo ali de ver ele sendo atacado, e muitas vezes nem sem razão. Muitas vezes é sem razão. Por quê? Acontece alguma coisa errada, vai para cima. Né? Eu vi muito acontecer isso, em cima do secretário.
Muitas vezes o secretário municipal, ele é um acordo político, a pessoa que vai lá mal intencionada para fazer os esquemas, para fazer os arranjos, mas muitas mesmo, veja, é um profissional bastante respeitado numa área que é convidado lá para participar, porque, lógico, né, o prefeito, o governador, ele quer fazer a política dele, ele quer assegurar, né, a longevidade dele no mandato do partido, mas ninguém quer fazer uma gestão ruim. Ninguém fala, eu quero as escolas tudo avacalhado, eu quero os hospitais não funcionando. Ninguém faz o poder público não funcionar direito de propósito. Às vezes é incompetência, às vezes é as circunstâncias, as dificuldades, a questão financeira e, na pior das hipóteses, é o descaso. Né? Eu não dou atenção devida, mas nunca eu vou fazer aquilo funcionar mal. Então, muitas vezes são ótimos, né? É um médico muito respeitado que vai para a Secretaria de Saúde, é aquele professor que tem muitos anos de ensino que vai para a Secretaria de Educação, é aquele engenheiro respeitado na área que vai para a Secretaria de Obras. Isso acontece muito, de planejamento, aquele arquiteto que tem uma visão diferente na cidade, o prefeito fala, pô, vamos fazer isso daí, nem que seja para eu ganhar a próxima eleição, mas vamos trabalhar direito e fazer a coisa certa. Então, tem muita gente que vai lá bem intencionada. Só que é uma complexidade muito grande. E aí começa, né? O cara é professor a vida inteira em sala de aula, o cara sabe tudo sobre pedagogia, sobre magistério. Aí vem aquele processo desse tamanho, com um termo de referência de 200 folhas para contratar a empresa que vai fazer a reforma na escola. Aí o cara, ele olha e ele fala, tá certo isso aqui? Só fala, tá certo, é só assinar. Aí começa. O cara que ficou 20 anos na sala de aula e sabe tudo sobre ensino, ele está sendo responsável pela licitação de obra da reforma da escola. Secretário de saúde, o médico ele sabe o quê? Ele sabe curar paciente. Ele sabe salvar vida. Aí vem... Né, o processo de contratação de organização social para gerar um hospital é assim, cada projeto é coisa de 2.000 folhas. Cada projeto. Aí vai 10 organizações sociais apresentar o projeto ali. São 20.000 folhas que alguém vai ter que analisar. E é ele que está assinando aquilo. O cara, muitas vezes, ele perde dinheiro. Não, o médico, somente o médico. Geralmente, um médico trabalhando no particular, ele recebe mais do que assumindo uma secretaria, que vai ganhar 15 mil, 10 mil, 13 mil reais. Mas ele fala, pô, não, legal, eu sempre defendi a saúde pública, sempre eu vou lá, vou fazer o meu melhor lá. Dá um ano, ele fala, caramba, o que eu fui fazer? Olha onde eu me meti. O cara se arrepende, olha, né? o patrimônio da minha família sendo bloqueado de uma ação que está lá numa ação civil pública, de um contrato que eu nem sabia quem que estava fazendo esse contrato. E é assim. E aí o que todo mundo fala? Pô, olha o doutor Edu, hein, caramba, a gente gostava tanto dele, ó, tá aí mais um safado aí agora. Bloqueado pela justiça. Paulinho, cada vez que você fala alguma coisa, eu vejo a impressibilidade do advogado nessas relações. A gente tem que trazer a consciência tanto do servidor, quanto das pessoas que contratam com a administração pública, quanto daqueles que são contratados pela administração pública. Eu quero agradecer aí o Renato Lessa, a Vanessa Siqueira também, grande parceira, grande amiga, e veio a Kátia da Feliciartes, ela perguntou uma coisa, Paulinho, por que os novos políticos não gostam de conversar com você quando indicamos, dizendo que o partido já possui advogados? Você quer dizer, você, Paulo, o que você acha? É a mesma história do servidor que não contrata advogado porque fala, não precisa. Isso daí, quando começa a campanha, toda campanha é difícil. Né? Porque são muitos candidatos e você tem que fazer a sua campanha, você tem que projetar, você está focado em quê? Em ganhar voto. Todo o recurso que você tem, você quer direcionar ao quê? Ao material publicitário, né? Você quer fazer um vídeo bacana, você quer fazer um santinho legal, aquele perfurado de carro,
você quer pagar o pessoal que vai para a rua, levar bandeira e tal. Aí entra naquele orçamento, advogado. Partido dá advogado pro pessoal. Todo partido dá. Ah, mas, meu... O cara tem que ter a visão, essa visão do advogado é fundamental, né, para que garantir que se eu for eleito, que eu assumo o meu mandato. Porque você, com um trabalho meia boca, e não que o advogado do partido seja meia boca, mas o advogado do partido ele não está focado na sua campanha específica. Ele está focado no modo geral ali na situação partidária. Ele até pode, né? Eu faço advocacia para partido. E eu procuro pessoalizar o atendimento, né? Eu coloco a minha equipe à disposição do candidato. Tocou o telefone aqui. Se for para mim, diz que eu não tô ocupado. Tá, joia. O pessoal que está acompanhando o Instagram sabe que a gente está ocupado. A gente procura prestar esse serviço individualizado. Só que o candidato, ele está trabalhando com alguém que não foi ele que escolheu e está aceitando aquilo que está vindo. E é uma economia que às vezes faz diferença, porque assim, a gente procura dar essa atenção, mas tem escritório que fecha 30 partidos numa eleição. Você já viu candidato não assumir o mandato por causa dessa economia boba? Você já viu candidato não conseguir assumir o mandato em razão de uma irregularidade que ele poderia ter sanado se tivesse um advogado ao lado dele? Você já viu acontecer isso? Você sabe o que é mais comum, Edu? Mais comum do que isso acontece, claro. Mas mais comum do que isso, porque geralmente o cara quando está com a campanha muito grande, muito forte, ele já dá uma atenção maior. Uhum. O que é muito comum é aquele cara que está naquela campanha, né, de começo, é a primeira vez, ele não tem muita expectativa de entrar, ele está fazendo um projeto e ele negligencia isso. Fica 4 anos trabalhando. Isso é muito comum. Ficar 4 anos trabalhando, ele fala, pô, agora aquela lá foi para aprender, essa agora eu venho forte. Aí... Legal, ele começa a conversa, ele tem convite do partido, convite de outro, tal, ele, beleza, decidi, eu tenho um grupo, eu aumentei muito, eu tenho condição de dobrar minha votação tranquilamente. Aí vai ver, não fez a coisa que tinha que ter sido feita há 4 anos atrás. E aí não é candidato. Não consegue Isso é muito comum, não fez a prestação de contas adequada, não procurou, não teve contato com o advogado, e na hora de ver os requisitos lá para inscrever a candidatura, teve um problema lá atrás que impede ele de ser candidato agora. Isso é muito comum. Famosa economia porca, né, Paulinho? Em vários sentidos. Né? É assim, por que faz essa economia? Porque hoje a sociedade ela tem restrição quanto ao advogado. É isso. É isso. Meu amigão, nós estamos quase no fim. Ixi, Paulo, opa, você deu uma... Girou a rodinha aí. Fica ligando. O pessoal, em vez de ver no Instagram que a gente está em live, fica me ligando. Liga. Paulinho, temos 7 minutos, mas eu quero que você, rapidamente, antes de você encerrar com as suas palavras finais, o que você quiser dizer também, a gente talvez... o advogado que quer ir para o poder público, contratar, ele precisa fazer o quê? Ele precisa estudar o quê? Então, isso daí você tinha perguntado, eu acabei indo por outros lados e fugir dessa resposta aí, mas não foi uma fuga proposital. Não estou aprendendo com os políticos isso, não. Pergunta uma coisa, responde outra. É que, assim, você vai trabalhar na área civil, você sabe, você pega o Código Civil, CPC, e foca naquilo. Você vai ser criminalista, tem a lei específica, mas a gente não tem o Código de Processo da área administrativa. São muitas leis esparsas. É assim, é um conhecimento que você tem que ter, o conhecimento daquilo que está acontecendo, não só da parte jurídica. Por exemplo, direito eleitoral, que você comentou agora. Você vai trabalhar no direito eleitoral, você tem que conhecer uma campanha, você tem que saber como funciona. Porque se você focar só, né, o direito eleitoral se concentra basicamente em 4 leis. Você estuda aquelas leis, e na época de campanha o TSE faz as resoluções, ou seja, mais simples ainda. Você tem as 7 resoluções principais ali e toda a legislação está ali.
Só que se você não conhece os bastidores, não sabe como que funciona, não sabe o métier ali da coisa, você não vai conseguir trabalhar nessa área. E assim também a área tributária. A área tributária, se você não tiver uma noção mínima de como que a contabilidade gerou aquela guia, você não vai conseguir trabalhar. Então, a primeira coisa, você escolheu a área, tenta conhecer a parte não jurídica daquela área. Licitação, a mesma coisa. A licitação, você vai fazer uma licitação de uma obra, você tem que entender minimamente o que estão pedindo para aquela obra. Porque é isso daí que vai ter a briga, que vai ter a impugnação, que vai ter o recurso, que vai ter a discussão toda. Então, você não consegue, nessas áreas todas, você não consegue fazer nada se você não tiver noção do objeto específico ali, a parte não jurídica. Você tem que correr atrás disso. Você gosta de gestão pública? Se tiver oportunidade, ocupa um cargo público, vai conhecer por dentro, vai saber como que funciona ali atrás do balcão, né? Você, como contribuinte, você conhece o balcão, o funcionário te atendendo. Existe um mundo todo ali por trás daquilo que ninguém vai... Não é cozinha de restaurante, né? Eu quero lá visitar e quero conhecer. Você só vai conhecer se você estiver lá dentro. Legal. Essa é uma ótima dica, viu? Uma dica de ouro. Não, claro que não é tão simples assim, né? Como é que eu faço? Eu vou bater na porta, mas aí, talvez, e provavelmente, através do desenvolvimento do seu networking, quem são as pessoas que podem me abrir as portas para essas situações, para essas posições. E é aí que vem o que eu trago para o Enchendo a Banca, é isso. Conhecer pessoas todo mundo conhece. Fazer networking de uma maneira ou de outra todo mundo faz, porque todo mundo tem ninguém vive sozinho. Mas saber como fazer com que isso te traga frutos de uma maneira ética, de uma maneira honesta, de uma maneira ilibada. Ilibada é uma palavra bonita, né? Que é só direcionar, porque não é pecado você se valer disso. Tanto que quantas portas você me abriu e foi uma coisa de parceria mesmo, né? Até o fato de estar de ser palestrante oficial da OAB São Paulo foi uma porta que você me abriu. Eu só posso te agradecer por isso. É esse propósito, é isso que eu gosto de fazer para as pessoas. Paulinho, para acabar, nós temos 2 minutos para o seu recado final. E aqui, assim, é 2 minutos porque o Instagram encerra e fecha a porta na nossa cara. O que você quer? Qual é o teu recado final? 2 minutos é muito tempo, Edu, não consigo falar tanto assim. Quero estar agradecendo, né? Agradecendo você pelo convite, pela oportunidade, né? Por estar me dando a chance de falar aquilo que eu gosto de falar mesmo. Só se você me chamasse para falar de futebol. Tá bom, na próxima. Aí ia ser enchendo a bola, né? Não enchendo a banca. Mas agradecer o pessoal que está nesse feriadão aí, com esse sol maravilhoso. O pessoal está aqui assistindo a gente, acompanhando, prestigiando. Quero agradecer todo mundo, né? O Edu ele foi citando nominalmente cada um. Essas pessoas todas eu quero estar agradecendo, né? Os comentários também. E espero que tenha de alguma forma despertado aí, pelo menos a curiosidade sobre essa área daí, que é uma área fascinante para se trabalhar. E chamar também um pouco a atenção a essa questão, que é uma luta minha, né? A advocacia ela precisa ser valorizada. Esse ódio da sociedade ao advogado prejudica ela, porque quem defende a sociedade é o advogado. Uhum. O juiz ele não defende a sociedade, ele julga. O promotor ele não defende, o promotor ele acusa. Quem defende a sociedade é o advogado. E você dá o valor a isso no momento que você fala, caramba, e agora? Quem vai poder me defender? É isso. Vai ser o advogado, não entra em outra. É o Meu advogado amigão, que faz esse papel. muito, muito, muito grato. Foi fantástico o nosso papo e a gente poderia ficar, mas o Instagram ainda não nos permite ficar na nossa live mais do que 1 hora, então também quero agradecer você ter aceito o meu convite, agradecer todo mundo mais uma vez
Um forte abraço.